Eu quero colocar hoje uma mensagem a respeito sobre o Espírito Santo. Nós vivemos hoje em um conceito no meio cristão, vamos dizer assim, no meio evangélico, a respeito do Espírito Santo. Muitos pensam que o mover do Espírito Santo é essas aberrações que nós vemos aí hoje. Esse movimento que veio dos Estados Unidos, do Caicai, desses abusos que faz em nome do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Então eu quero aqui ensinar para você a respeito do Espírito Santo. Eu coloquei um título para essa mensagem, que o Espírito Santo, ele só é para o salvo. Só o salvo pode ter e receber o Espírito Santo. Então, mais uma vez, só o salvo tem e pode receber o Espírito Santo. Só pode receber o Espírito Santo, primeiro, tem que haver a pregação da palavra de Deus, tem que ter a ministração do Evangelho para que venha haver convencimento, tem que receber Cristo como Salvador, e para ter o Espírito Santo, precisa ser salvo. Se não entrar nessas condições, você não tem o Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus, ele estava próximo para se retirar da terra, que ele ia para a cruz do Calvário, ele fez uma promessa para os discípulos e também fez para a igreja, para que todos aqueles que nesse crescem no nome do Senhor Jesus. Então, João, capítulo 14, a partir do versículo 15, João aqui, o Senhor Jesus, ele escreve em questão também que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não vê. Por que não vê? Porque o homem está morto, em delitos e pecado, e o homem no estado em que ele está, fora de Deus, separado de Deus, ele não pode receber o Espírito Santo. Tem algumas doutrinas que negam o Espírito Santo, negam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia ela nos apresenta essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou alguns vai dizer que o Espírito Santo é uma força ativa. Como ele vai ser uma força ativa se ele é uma pessoa? Ele fala, ele convence, ele regenera e transforma o homem. Então, ele não é uma força ativa. Ele é, o Espírito Santo é Deus. Além de ser Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Então João, ele vai dizer assim: eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, acompanhe o que o pregador está dizendo, para dizer que o pregador não falou coisas que herética, heresia. Então eu quero que você acompanhe. Então, o Espírito Santo, ele só está em quem é salvo e quem crê na obra de Cristo, na obra do Calvário. Então, vai dizer assim: se me amardes e guardeis os meus mandamentos. Então Jesus já começa assim, se me amardes, quer dizer, amar a Cristo e guardar os seus mandamentos. Aí Jesus ele vai fazer agora, o versículo 16, ele vai falar assim, e rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, se me amardes e guardeis os meus mandamentos, quer dizer, guardar a palavra de Deus, guardar as Escrituras, eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Esse Consolador, no grego, quer dizer Paracletos, substituto de Cristo. Então, dizendo aqui que esse Paracletos não é uma qualquer pessoa.
né, é um ser da Trindade, o qual também é Deus. Então ele diz assim, ó, e rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, que esteja convosco para sempre. O 17. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode ver. Então Jesus falou assim, ó, o Espírito Santo da verdade, o Paracletos, o qual o mundo não pode ver, porque não vê e não conhece, mas conhecereis porque habita convosco e está em vós. Então Jesus, ele está dizendo assim, ó, olha, o Espírito Santo, o Paracletos de Deus, o substituto de Cristo, né? O mundo não pode receber o Espírito Santo. O que Jesus estava querendo dizer? Que só pode receber o Espírito Santo quem é salvo. Se você não é salvo, se você não recebeu Cristo Jesus como seu Salvador, você não pode ter o Paracletos de Deus. Então, se você ainda não aceitou Cristo como Salvador, você ainda não é salvo. Então você não tem o Espírito Santo. Amém? O versículo 16. Não vos deixarei órfãos, e verei para vós. Aí o versículo 19. E ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas me vereis, porque eu ouvi e também vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vos está em mim, e eu estou em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é os que me ama. Quem me ama será amado do meu Pai, e eu também amarei e manifestarei a ele. Então Jesus, ele está dizendo assim no versículo 19. Vamos entender o texto. O que o texto está querendo dizer? Ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas me vereis, porque eu vos também vivereis. Então o que Jesus estava querendo? O que Jesus estava querendo transmitir aqui? Porque no versículo 18 vai dizer assim, ó, eu não vos deixarei órfãos. O que Jesus estava querendo transmitir para os discípulos? Olha, eu vou embora, eu estou indo, eu estou partindo, estou indo para a cruz do Calvário, e quando eu for, o Pai enviará o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo em meu nome. O que Jesus está querendo dizer? Olha, o Espírito Santo, ele vai ser o meu substituto aqui na terra. Então, Jesus fala assim, olha, um pouco me vereis e outros não me vereis. O que Jesus estava querendo dizer esse pouco? Me vereis e outro pouco não me vereis. Esse pouco que ia ver ele é o salvo. Então só o salvo pode ter o Espírito Santo. Porque o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Porque até então o homem está morto em seus delitos e pecado. Ele não consegue conhecer a Deus. Ele só vai conhecer a Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai gerar no seu coração fé para crer em Cristo. Então, a minha pessoa, eu sou salvo. Por quê? Porque o Espírito Santo iluminou a minha mente, o meu coração e fez eu crer na obra do Calvário, na obra de Cristo. E nesse momento eu fui revestido, eu fui cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu criei na obra de Cristo. Então, só tem o Espírito Santo quem crê na obra gloriosa de Cristo Jesus. Então, Jesus estava dizendo assim, olha, um pouco me vereis, um pouco vereis. Quer dizer, o mundo não pode me ver. O mundo não pode receber o Espírito Santo se não receber Cristo como Salvador. Aí o versículo 22. E disse Judas, não o Iscariotes, Senhor, por que pretendes manifestar não ao mundo? Então Judas, que não era o Iscariotes, pensou, mas por que, Senhor? O Senhor pretende manifestar só a nós, quer dizer, só os salvos, e não no mundo. Aí Jesus respondeu Jesus, se alguém me amar e guardar as minhas palavras, quer dizer, os meus mandamentos,
guardar a palavra de Deus no seu coração, crer nas Escrituras, crer somente na palavra de Deus, que a palavra vai nos revelar a mente de Deus, tá? A palavra de Deus vai nos revelar Cristo. O meu Pai amará e viveremos para Ele e nele faremos morada. Tá vendo que tá no plural aqui? Nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouviste é minha, mas o meu Pai me enviou. O 25. Tendo dito isto, estando conosco. Aí o 26. O Consolador, aí Jesus mais uma vez vai falar, o Paracletos, o Espírito Santo, o Paracletos, quer dizer, substituto, que o meu Pai enviará em meu nome, quer dizer, vai substituir Cristo. Porém, enviará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não dou ao mundo, então o mundo não pode receber o Espírito Santo. Sabe você, que você acha que você tem o Espírito Santo, você é um prostituto, mentiroso. Você acha que você estando na bebedice, na glutonaria, na prostituição, na lascívia, nas coisas imorais desse mundo, você vai ter o Espírito Santo? Desculpe, você não tem o Espírito Santo. Você ainda não nasceu de novo, você não se tornou uma nova criatura. Para você ter o Espírito Santo, você precisa obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Sem ela, você não tem o Espírito Santo. É o que se ensina nesse meio evangélico hoje a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É de deixo-vos a minha paz. A paz eu vos dou. Não dou ao mundo a dar. Não turbe o vosso coração e não se atemorize. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Já pensou? Eu chego aqui para os meus filhos, para minha família assim, olha, eu estou indo embora. Eu estou partindo. Imagine como que vai ficar o coração dos meus filhos, da minha família, eles não vão ficar tristes? Foi isso que estava acontecendo. Jesus, ele estava querendo dizer, olha meus filhos, eu estou indo embora. Eu estou partindo, estou indo para a cruz do Calvário. Mas vocês não vão, não turbe o vosso coração, não fique triste não. Mas quando eu for, ele vai vir e ele vai me substituir. Ele vai ser o Paracletos, ele vai ser o substituto de Cristo. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem o Espírito Santo. E se você não tem Jesus, você não tem Deus. E se você não tem Deus, você não tem o Espírito Santo. Uma coisa liga-se à outra. Mas para que venha haver salvação sobre você, você tem que obedecer os mandamentos, obedecer a palavra, obedecer a Cristo, obedecer a Jesus, obedecer os seus mandamentos. Não adianta ser só ouvinte e não ser praticante das Escrituras, da palavra de Deus. Então você quer conhecer a Deus? Conheça, leia as Escrituras, leia a Bíblia, que você vai conhecer. O Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É só através da palavra de Deus, totalmente das Escrituras, que você venha conhecer a Deus. O 28 diz assim: ouviste e vos disse, eu voltarei para vós, mas se amardes, e alegrarei, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E vos disse agora, ainda que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. O 30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe. Quer dizer, Cristo está falando assim, olha, tá chegando a hora de eu partir, de eu ir para a cruz. Aí diz assim, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai ordenei, levarei-vos, vamos-nos daqui. Aí eu quero ler mais um texto bíblico aqui. Eu falei que só o salvo tem o Espírito Santo.
Só quem recebe Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, aí ele recebe o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele está no mundo. Ele está no mundo convencendo o pecador, levando ele a crer na obra de Cristo. Então, tem doutrinas que não crê no Espírito Santo. Como é que vai haver convencimento dos seus pecados? Como é que vai haver arrependimento dos seus pecados? Como é que ele vai crer na obra gloriosa da cruz, na obra gloriosa de Cristo, se ele não crê no Espírito Santo? Então, se você não crê, meu amado irmão, minha amada irmã, então, desculpe, você está fora dos planos, dos propósitos de Deus e das Escrituras. Diz assim, João 16, a partir do versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Por quê? Porque o pecado não deixa o homem crer na obra gloriosa de Cristo. Mas aí agora vem a manifestação do Espírito Santo, que faz o homem crer em Jesus. E da justiça, porque eu vou para o Pai, e não manifestarei mais. O 11, o juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E ainda tenho muito vos dizer, que não poderei suportar agora. O 13, quando porém vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto ouvir, anunciará que há de vir. Então, o Espírito Santo ele está a convencer o pecador, a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer porque o homem está morto em delitos e pecados, ele não tem capacidade de escolher a Deus. Ele convence da justiça, porque Deus é Deus de justiça, Deus é um Deus irado. A partir do momento que ele receita Cristo como Salvador, Deus ele implanta a justiça no homem, a ira de Deus se aplaca, e agora ele convence o homem do juízo. Que é do juízo? Do juízo condenatório. Ele faz convencer o homem do juízo, porque agora quem é salvo não é mais julgado. Nós somos julgados segundo a palavra, segundo as Escrituras. Então, para você ser salvo, você precisa ter esses requisitos aqui. E para você ser salvo, para você receber o Espírito Santo, você tem que ser salvo. Então, por isso que ele vai dizer, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu, na minha parte, eu já passei por esses 3 processos. Ele me convenceu do pecado, a ira de Deus estava sobre mim, ele manifestou a justiça sobre mim, e agora eu já não sou mais condenado. Por quê? Porque eu sou salvo. Cristo me salvou. Por isso que Romanos 8:1 vai dizer, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Meu amado irmão, você precisa se debruçar nas Escrituras, você precisa conhecer a palavra de Deus, para que venha gerar fé no seu coração. Agora eu quero ler mais um texto aqui, que é o que as igrejas por aí, as igrejas evangélicas, enfim, tem um monte por aí, que não prega a verdade. Pois eu anuncio a verdade, eu falo a verdade, ainda que você não goste, mas eu não vou deixar de pregar. Efésios, diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 1, o versículo 13, vai dizer assim, e também, presta atenção, ele também, nele vos estai, depois de ouviste a palavra da verdade, e também nele vos estais, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Pronto, vamos começar aqui. Será que onde você está é pregado a palavra de Deus? Aonde que você está é anunciado o evangelho? Então, se não houver esse requisito básico não, vamos dizer, primordial,
Se onde você está não prega a palavra da verdade, não prega a sã doutrina, não prega o verdadeiro evangelho, não tem como haver salvação na sua igreja. Não tem como ver salvação na sua vida. Por quê? Porque você não ouve a verdade. O evangelho que você ouve é o evangelho da cura, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho de ter de coisas desse mundo. Mas o evangelho verdadeiro, ele vai apresentar para você que você tem que se arrepender para ser salvo. Você tem que receber Cristo para ser salvo, senão não é evangelho. Jesus não veio trazer esse evangelho, esse é um outro evangelho. É dizer assim, ó, eu também nele foste, estai depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, você tem que ouvir a palavra da verdade. Segundo, você tem que ouvir o evangelho. Depois que você ouvir o evangelho, vem a salvação. Você crê, você é salvo. Por isso que nós dizemos assim, eu digo e a Escritura diz, uma vez que você foi salvo, uma vez que você passou por esse processo, você já é salvo. Nele, crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que é selo? O Espírito Santo nos marca, nos salva. Você vai mandar uma correspondência para outra pessoa, você precisa de um selo. E quando se coloca um selo, coloca um destino. Então eu já fui destinado, eu fui carimbado, eu fui selado para a salvação. Por quê? Porque eu ouvi a palavra da verdade, eu ouvi o evangelho da salvação e eu fui selado com o Espírito Santo. Então, a partir do momento da conversão, você recebe tudo isso. Mas tem que haver a pregação da palavra, o anunciamento do evangelho, para que você venha receber o Espírito Santo da promessa. Então, você, na hora que você recebe Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo da promessa. O versículo 14, que é o penhor da nossa herança para a redenção da prioridade de Deus, que louvor e glória. Mais uma vez aqui ele fala sobre o Paracletos, quer dizer, o penhor. O Senhor deixou para nós um penhor, deixou para nós uma segurança. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar agora o penhor do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que nos faz garantirmos para nos permanecermos salvos. Por isso vai dizer, o penhor da nossa herança, para a redenção, quer dizer, a redenção, a salvação. A prioridade de Deus em louvor de sua glória. Resumindo, então se você não tem o Espírito Santo, você ainda não é salvo. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.